Pai do Senhor, Michael, tá aí, meu filho, me dá uma luz aí. Já tá transmitindo, como é que tá o negócio aí? Paz, pronto. Vamos lá. Meus irmãos, Pai do Senhor, boa noite. Vamos começar mais uma terça da palavra nesta noite. E vamos aprender e meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Mas antes de começarmos, vamos orar ao Senhor para que a palavra dele venha nos fortalecer e com certeza tenha o seu direcionamento e seu local certo que é aqui nos nossos corações. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, estamos na Tua presença, Senhor, para mais uma vez meditarmos na Tua palavra, que esta palavra traga força e encorajamento, que esta palavra, Senhor, venha de encontro aos corações, aqueles que estão entristecidos, enfraquecidos, Senhor, Pai amado, nesta noite, que a Tua palavra venha trazer renovo para os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, uma passagem bem conhecida dos irmãos, que vai falar e vai tratar sobre a armadura de Deus, a armadura espiritual, que diz assim a palavra do Senhor, no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração de súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém. Nessa noite eu quero dar boas-vindas ao Alex Pereira, a Rosana, o Michael, o irmão Antônio, que estamos aqui mais uma vez para meditarmos, fazermos uma reflexão da palavra do Senhor. E nós bem sabemos que essa palavra, Paulo, ele escreve por volta de 60 anos depois da ascensão de Cristo, quando ele se encontrava preso em Roma. Mas meditando um pouquinho na palavra, nós vamos entender como era essa prisão e por que ele estava preso quando ele escreve essa carta ao povo de Éfeso, né? Falando sobre uma armadura, e uma armadura espiritual de Deus. Aí nós vamos voltar um pouquinho ao livro de Atos dos Apóstolos, um livro escrito pelo médico Lucas, um grego da cidade de Antioquia, na antiga Síria Antiga, que era discípulo de Paulo e o seguiu até a sua morte, que vai nos relatar no seu capítulo 28, versículo 30, vai nos mostrar que Paulo ficou em uma casa que ele mesmo alugou. E no capítulo 28, no seu versículo 16, vai falar que ele ficou nessa casa sob a vigilância de um soldado. Essa prisão nós podemos dizer uma prisão domiciliar, por assim dizer, aonde se durou 2 anos, aos quais Paulo pregava a respeito de Jesus. Em Atos 28, no seu versículo 23 ao 29, vai relatar que Paulo
Ele ficava numa prisão domiciliar, mas continuava pregando a palavra de Deus. Que nos dias de hoje não é fácil a vida cristã. E tão simples como alguns costumam pregar. Porque nós sabemos que vamos enfrentar batalhas. E a primeira batalha que nós enfrentamos é a nossa carne. Porque a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos dias de luta, no nosso dia a dia, o que vence a nossa carne é o devocional que nós temos com o Senhor, em oração, em jejum, em palavra. O segundo adversário é o mundo, que está ao nosso derredor. E o terceiro é o próprio inimigo da nossa alma. E nessa batalha nós não podemos subestimar essas três adversidades que constantemente nos assolam. Porque nós não podemos duvidar, né, das astúcias e a cilada do diabo. Paulo ele aconselha no versículo 10. Vamos ler aqui. Olha o que ele está falando. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Buscar força em Jesus pela sua palavra. Porque somente Jesus ele renova e dá força àquele que está cansado. Lembra de Isaías? Que os que esperam no Senhor renovarão suas forças? Essas forças vêm da parte de Deus. E no versículo 11 ele vai falar, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E nesse conselho, no versículo 11, que ele está falando da armadura de Deus, contra as ciladas do diabo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o que significa essa armadura. Aí você vai discorrer o texto, você vai ver, no versículo 12, olha o que ele fala. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está nos orientando à luta. Vai ter uma luta. E a luta não é contra carne e sangue. O que significa carne e sangue? Está falando de pessoas. Eu não posso afrontar as pessoas. E como é difícil lutar com as pessoas que nós vemos, e mais difícil lutar com as hostes espirituais, a qual nós não vemos. Porque saber do nosso adversário vendo é uma coisa, agora nós lutarmos com o adversário quando nós não podemos ver, por mais que nós viemos nos armar com armas humanas, nada vai adiantar. Porque a Bíblia, a palavra falou, a briga, a luta, a batalha não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nessa figura de linguagem, Paulo está dizendo de uma luta que só podemos vencer mediante a armadura de Deus. O seu problema não é o teu marido. Muitas das vezes falamos, o meu problema é meu marido, meu problema é minha esposa, meu filho é minha filha. E muito mais quando nós somos crentes e cristãos que servimos a Cristo, que queríamos que todos os nossos estivessem na presença de Deus. Mas o problema não são eles, ou seus vizinhos, ou até mesmo aquele parente que zomba de mim e de você porque aceitamos a Cristo. Fizemos uma conversão, uma mudança de vida. Recebemos as boas novas e a nossa vida mudou. E é bem verdade que pessoas são usadas contra nós constantemente. Mas a palavra fala que a nossa briga não é contra essas pessoas, mas sim o que está operando nela. Porque Paulo está falando no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque ele é maligno, ele é o tentador, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira, como fala João 8:44. E ele não está só nessa luta. Se você ler o versículo 12, você vai entender que nessa luta ele vem com principados, com os príncipes das trevas,
contra as hostes espirituais da maldade. E me chamou a atenção, hostes. O que significa hostes? Hostes, do latim, significa tropa, significa exército. Por aí você já tem uma noção que o inimigo da nossa alma, ele vem perante as nossas vidas com uma tropa e com um exército para nos atacar. E a ordem é fazer que o cristão pare, desista, retroceda. Mas o cristão que conhece o seu Senhor, ele vai se fortalecer. No verso 10, ele vai se fortalecer na força do seu Senhor. E no versículo 12, ele vai revestir de toda a armadura de Deus. Porque nessa batalha não existe um ser humano sequer isento dessa luta. Ou aquele que é pro lado do mal, ou aquele que é pro lado do bem. Em algum lado, o ser humano vai estar. E alguns ainda alegam que não há nem mal e nem bem. Mas quando eu medito na palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1 e 13, vai falar que o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus. Nós antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos em trevas. Antes de nós conhecermos, estávamos nesse reino das trevas. Mas agora Ele nos transportou para a maravilhosa luz. Aleluia. Então, agora Paulo ele vai orientar das ciladas do diabo, pois fomos arrancados de lá. Fomos arrancados desse reino aonde não se tem paz, aonde não se tem luz, aonde não se tem amor, aonde não se tem concordância, aonde não se tem harmonia. Então, Paulo vai orientar. Cuidado com as ciladas. E o que significa ciladas? Cilada, ela significa a ação de surpreender, emboscada, fazer tocaia. Ele cria estratégia. O diabo é estratagema. Ele bola situações para tirar o cristão da caminhada. E existem batalhas espirituais onde Paulo vai narrar lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. E vemos nos dias de hoje como é tão difícil pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, em alguns lugares. Porque o inimigo não cegou a visão, cegou o entendimento. O entendimento de muitas pessoas. Vemos muitas pessoas letradas, muitas pessoas que têm vários conhecimentos de várias áreas de coisas que foi feita pelo homem, mas não consegue entender no seu entendimento e no seu coração João capítulo 3 versículo 16, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por amor de mim e de você, e dele também que não acredita, pois estão com o seu entendimento cego pelos principados e pelas potestades. Então Paulo ele vai narrando, trazendo essa narrativa do texto da armadura. Lembra da parábola do semeador? Mateus capítulo 13, 19? Está falando assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É por isso que temos que nos preparar para pregar a palavra e orar para todo o trabalho que nós formos fazer para o Senhor. Porque o inimigo da nossa alma, ele trabalha de maneiras que venha fazer a mim e a você desistir e parar. Estamos numa guerra espiritual onde não vemos o mundo espiritual. Por isso temos que estar revestido da armadura do Senhor. Pois nessa armadura tem arma de defesa e arma de ataque. Olha o que está falando no verso 13 de Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, ele repete, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
E havendo feito tudo isso, ficar o quê? Firme. Ficar firme. Ele repete falando da armadura de Deus. Resistir para que nós possamos resistir no dia mau. Aqui está uma linguagem de guerra. E quando se fala de guerra, está falando de nação contra nação. Armamento bélico. É um querendo ter mais força do que o outro. Pelos mísseis, pelos canhões, pelas bombas. Mas aqui, o dia mau que nós vamos tratar, vai falando de hoje. Não é uma guerra de arma bélica, mas é uma guerra contra essa enfermidade, aonde muitos estão se enfraquecendo, estão fragilizados, entristecendo e entrando em depressão e pânico. Eu sou motorista de ônibus, eu vejo alguns irmãos falando que está em depressão, não está conseguindo sair para fazer alguma coisa, fica em casa, não consegue orar. E quando vai orar, em vez de sentir a presença de Deus, sente outras coisas. O que está faltando na vida do crente? Esta armadura, esse revestimento. Porque na parte B do versículo 3 está falando, olha só que está falando, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficar firme. Pois a armadura, depois que você está revestido, feito tudo isso, você vai ficar firme. E o que significa ficar firme? Ficar firme significa estar seguro. Ficar firme significa estar fixo. Ficar firme significa resistir, estar sólido. E esta armadura de Deus nos capacita para essa guerra. Essa guerra onde o inimigo ele trabalha de maneiras para que venha fazer o crente entristecer, enfraquecer. Porque muitos crentes não estão podendo ir na igreja cultuar. E por esse motivo estão se enfraquecendo. Mas nessa noite, mediante a palavra que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, eu oriento a você, revista-se da armadura de Deus. E como Paulo estava preso numa prisão, por assim dizer, domiciliar, e havia um guarda ali, fazendo a vigilância dele, Paulo ele vai comparar a armadura desse soldado, um soldado de infantaria, e vai começar a discorrer algumas coisas. E a armadura do grego, o nome dela é panoplia, que é duas palavras, dois sentidos. Plan, está falando toda. Opla, armas, todas as armas. Porque não tem como você lutar com a armadura de Deus só com a espada. Você tem que estar com capacete. Não adianta você estar com capacete e não estar com a couraça. Não adianta você estar com a couraça e está faltando os calçados do Evangelho. Aleluia. Não tem como lutar com uma só arma. Porque do grego está falando todas as armas. Todas. Você quer vencer? Você quer derrotar essa luta? Revista-se de toda a armadura de Deus. E como você começa a fazer isso? Primeiramente, meditando na palavra, comendo a palavra, andando na palavra, vivendo a palavra. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas com Jesus é possível. Porque muitas das vezes nós lemos a palavra, entendemos a palavra, mas não queremos praticar a palavra. Mas a palavra fala que Ele coloca tanto o querer e o efetuar em mim e em você. Então nessa noite, revista-se da armadura de Deus. Porque é uma batalha espiritual. E o cristão tem que estar preparado. O cristão tem que estar preparado. Porque se não estiver preparado, com certeza vai perder. Porque o inimigo trabalha de maneiras a qual vem fazer eu e você desistir. Porque nós já lemos. Aquele que não conhecia Cristo era inimigo de Deus. Mas o próprio Deus nos resgatou.
nos resgatou, nos transformou, nos libertou. Somos pecadores? Somos. Estamos num processo de santificação. É fácil? Não é fácil. Porque muitas das vezes, aquele que se levanta contra a minha vida e contra a tua vida, você não quer perdoar, eu não quero perdoar. Mas a palavra, Jesus, ele sempre vem na contramão do que nós pensamos. Jesus, ele vem na contramão do que eu e você pensa. Enquanto eu não quero perdoar, Jesus fala para mim e para você: perdoa, meu filho. Abraça, minha filha. Ama ele, ama ela. Esse é o Jesus que nós servimos. Quando nós estamos revestidos da armadura dele, há possibilidade do milagre acontecer. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer com a nossa própria força, mas com a força de Jesus, há poder para que eu e você consigamos liberar o perdão, liberar o amor, ajudar, estender a mão. Então, Paulo vai tratar, vai falando no capítulo 6, no seu versículo 14. Olha, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que está falando aqui? Cingir-se. Ele está vendo o soldado lá. Está falando do cinto, aonde representa a verdade, que é a palavra de Deus. E esse cinto ele servia para proteger o abdômen e o quadril do soldado. E como levar a espada. Mas em João capítulo 8, versículo 32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. E a verdade dói? Dói. Às vezes nós não queremos ouvir a verdade, porque somos orgulhosos. E dói. Mas a verdade cura. A verdade transforma. A verdade liberta para uma nova vida. A verdade, ela transforma o homem para um novo patamar. Aonde tinha trevas, vai haver luz. Aonde tinha confusão, vai haver paz. Porque a palavra, ela nos lava. E esse lavar é de dentro para fora. É onde nós não vemos, mas sabemos que está havendo uma transformação. Então ele falou que o soldado estava com o cinto. Então ele está falando: cinge-se com a verdade. A palavra é a verdade. Enquanto muitos não creem nela, mas ela não mente, ela não erra. Ela é o nosso norte para ir em direção a Jesus. Aí ele, no mesmo capítulo 6, versículo 13, ele vai falar a parte B: e vestido a couraça da justiça. O que era a couraça? Para o soldado, servia para proteger o peitoral, o coração, a parte aqui de cima. Mas por espiritual, ele está falando do coração. Pois todo mal, a Bíblia fala que procede do coração. Mateus 15 e 19 fala que mortes, adultério, prostituição, furtos, procede do coração. Mas em 1 de Pedro fala que santificai-vos os vossos corações para o Senhor. É possível nós lavarmos o nosso coração mediante a palavra. Porque quando nós lavamos o nosso coração com a palavra, até aquele que não consegue sorrir, que não tem felicidade, chega. Provérbios 15:3 fala que o coração cheio de Deus aformoseia o rosto. Olha que maravilhoso. É a palavra de Deus. Aí ele vai tratando no versículo Efésios: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. O que ele está querendo dizer? Ele olhando para o soldado, que o soldado, ele estando calçado, ele poderia ir para os terrenos pedregosos, terrenos espinhosos, que não ia se machucar. Ele ia passar com segurança. Mas para nós, trazendo para o âmbito espiritual, calçar os pés com o evangelho é andarmos e pregarmos a palavra do Senhor para salvarmos vida.
Teus pés calçados com a preparação do Evangelho está disposto a anunciar por todo lugar e a todas as pessoas. Por quê? Nós fomos chamados para fazer isso. E de pregar o Evangelho. Muitas das vezes você pensa, mas eu não tenho um cargo eclesiástico. Eu sou apenas um servo do Senhor. Mas Deus quer usar a tua vida para falar para alguém, olha, Jesus te ama. Jesus muda essa situação. Esse teu filho, essa tua filha, é através da tua boca que você vai verbalizar e profetizar, que é uma benção. E na hora certa, Deus vai fazer o milagre. Romanos capítulo 10, versículo 15, na parte B, fala assim, como são belos os pés dos que anunciam o Evangelho. Privilégio para nós. Os anjos queriam fazer isso, não puderam. Mas Jesus dos altos céus, no Salmo 89, se não me falha a memória, e verso 20, fala que dos altos céus, olha para a terra e encontra um homem que adulterou, pecou, matou, enganou. Davi, que quando se arrependeu, o próprio Deus fala, achei um homem segundo o meu coração. Eu vejo que sem Jesus nós não podemos alcançar. Sem Jesus nós não podemos fazer. Quão maravilhoso é pregar esse Evangelho. E por muitos anos eu relutei e não queria. Fugia. Não quero. Não vou. É coisa de louco. Mas Jesus, ele se revelou através da sua palavra para mim. Que mais doce do que o mel é essa palavra na boca daquele que a profere. Palavra essa que traz conforto. Palavra essa que pode ser o último instante, ainda dá esperança que após a morte você vai se encontrar com Jesus. Então, calce o calçado do Evangelho. Comece a falar, Jesus é bom. Um Jesus é bom faz a diferença naquele que está nas trevas. Porque a palavra de Jesus, o nome de Jesus, há poder. Porque o nome dele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. É por isso que o mundo não entende que quando vê alguns cristãos em meio à tribulação, canta, louva, se alegra, dá júbilos, olha para o céu, está tudo escuro, ele dá glória, está chovendo, ele dá glória, está faltando no armário, ele dá glória, o filho foi embora, ele dá glória, na sua casa, ele dá glória, porque ele conhece, ele sabe em quem ele é inabalável, do Evangelho da verdade, Evangelho da paz, essa paz que o mundo não conhece, mas habita aqui em mim e habita em você. Aí ele vai continuar discorrendo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para um soldado ali, Paulo está vendo que o escudo é uma arma de defesa aonde cobre quase todo o corpo daquele soldado. Mas para o cristão, o que é o escudo da fé? O escudo da fé é tampar todas as brechas contra a investida do inimigo. É não dar legalidade. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível com a presença de Deus. Salmo capítulo 3 e verso 3 está dizendo que o Senhor é meu escudo e o teu também. Talvez nesse dia você passou tanta dificuldade
Mas Jesus acalma o teu coração, porque Ele é o teu escudo. Então, nesta noite, eu quero convidar você a se revestir desta armadura. Não tem nenhuma arma humana mais poderosa do que esta, porque ela te dá sustento, te dá força para caminhar. E olha que ele vai discorrendo aqui. No versículo 17 do capítulo 6 de Efésios. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, quando ele olhava aquele soldado, ele via o capacete e ele entendia que aquele capacete, para aquele soldado, era para proteger a sua cabeça. Mas no âmbito e no mundo espiritual, o que é o capacete da salvação? Está falando aqui, ó, de proteger o meu pensamento e o teu. Não é porque somos cristãos que, se eu der legalidade, eu vou pensar coisas que não é proveitosas, coisas que não agradam ao Senhor. Mas quando nós estamos com o capacete da salvação, os pensamentos do cristão é diferente. É para o céu. É querer ver Jesus. É querer ver Abraão, Isaac e Jacó. É o céu, é a glória do Senhor. Você está com a mente protegida. Você está guardado com a mente de Cristo. É diferente daquele que tem a mente no mundo. Não consegue discernir o espiritual, mas o homem espiritual consegue discernir, porque ele tem a mente de Cristo. Provérbios capítulo 16, versículo 3 fala: confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Jesus, ele ainda sonda a nossa mente. Ele sabe daquilo que eu e você pensa. Talvez nessa noite você está pensando: ah, irmão Júnior, você está falando aí, mas você não sabe os meus pensamentos pelos problemas que eu estou passando. Não, eu não sei. Mas o meu Senhor e o teu Senhor já te sondou. E está falando para você nessa noite: revista-se da armadura de Deus. Salmo 139, verso 23, vai falar que tu conheces os meus pensamentos. Muitas das vezes a adversidade, a luta, o gigante é grande e nós não conseguimos ter paz para pensar. Mas se você tiver com o capacete da salvação, pode que os seus pensamentos vão ser pensamentos de paz, pensamento de bênção, aonde mesmo que tudo está dizendo o contrário, aonde tudo está dizendo que não vai dar certo, aonde alguns vai falar: olha, aquele teu filho, teu marido, tua esposa, tua filha, esse aí não tem jeito. E tem uns que ainda falam, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira do diabo. Primeiro Deus endireita a linha da minha vida e da tua vida, e da vida do teu marido, do teu filho, da tua filha, da tua esposa, da tua mãe, do teu pai. Ele endireita a linha e ele vai começar a escrever uma nova história. Uma história transformada pela palavra, uma história de vitória, uma história. Eu não vou falar para você que não vai ter luta, vai, e talvez tenha até mais. Mas nessa história, Jesus escreve o teu nome e fala: ei, meu filho, ei, minha filha, não temas. Eu te chamo pelo teu nome, te tomo pela tua mão direita. Eu garanto a vitória. Creia que Jesus está no controle. Revista-se da armadura do Senhor. Aí ele vai terminando aqui no capítulo 17, a parte B: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vemos que Paulo, ali ele via que a espada ao soldado era uma arma de ataque. E o próprio versículo diz que nós temos que tomar a palavra como espada. Essa espada é tão poderosa que vai na divisão da alma e do espírito, aonde a medicina não alcança, aonde a mão do homem não alcança. Esta palavra é poderosa para discernir os pensamentos. Então,
Nós temos que entrar no caminho da palavra. E uma coisa que eu acho interessante, e uma vez eu até brinquei falando com os irmãos lá na igreja, se eu fosse médico eu ia prescrever para o crente ou para quem tem insônia, Bíblia e oração, B.O. Porque quando nós começamos a ler a Bíblia, você dá sono, dá preguiça, dá cansaço, não tem disposição. Por quê? Porque há uma batalha espiritual. Quando você começar a conhecer a palavra, a andar no caminho da palavra, a viver a palavra, a comer a palavra, a dormir com a palavra, a levantar com a palavra, vai haver uma transformação de dentro para fora. E nessa transformação você não precisa se mostrar. Nessa transformação você não precisa aparecer. Porque nessa transformação alguns vão ver. E outros vão falar assim: mas era aquele Júnior que fazia isso, fazia aquilo, fazia, acontecia. Mas a palavra transforma. E quando você é transformado pela palavra, você sabe a quem você está servindo. Você não se preocupa mais com o que falam de você, porque você está preocupado com aquilo que Deus pensa de você. Aleluia. Então é a palavra que traz a transformação. É essa espada que eu e você temos que estar aptos a manusear. Aptos a manusear. Porque o próprio Jesus disse, 2 de Pedro 3,18, cresça em graça. O que é? Oração, jejum, consagração. E cresça no conhecimento. O que Jesus quis dizer com isso? Um equilíbrio. O crente tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio na vida do cristão só vem mediante a palavra. Somente através da palavra de Deus. Porque às vezes o cristão está com o braço da graça arrastando 2 metros no chão, mas o conhecimento está raquítico. Ou às vezes é o conhecimento que está grande, mas a graça está raquítica. Então Jesus, ele nos ensina e sempre vai ensinar através da sua palavra. Tenha um equilíbrio nessa noite. Equilíbrio no Senhor e revista-se na armadura de Deus, porque Ele pode transformar, porque Ele está chegando. Lucas capítulo 21:9 fala: quando ouvires de guerra e rumores de guerra, não se assuste não. Haverá terremotos, fome e pestilência. Mas não é para você se assustar, porque esse é só o princípio. Ele está voltando. Muitos não vão crer, ou não estão crendo, mas Jesus está voltando. Logo, logo, é o que esse louvor está falando. A trombeta vai tocar. Um grande coral. E Jesus vai raiar sobre as nuvens. E não vai haver como aquele que fala assim: ah, mas eu não ouvi falar de Jesus. Não. Este é o momento de eu e você começarmos a usar a armadura do Senhor. Esta arma de ataque e de defesa contra o inimigo. Não o inimigo pessoa, mas o inimigo espiritual. Temos que nos alimentar da palavra para vencer com as armas do Senhor. Pois não há arma humana que possa vencer o inimigo. Com a minha mão eu não posso. Jeremias 9:23, se não me falha a memória, fala: não se glorie o homem, nem com a sua força, nem com o seu conhecimento, nem com o seu dinheiro. Quer se gloriar em alguma coisa? Glorie-se em conhecer o Senhor. Porque quando você conhece o Senhor, você sabe onde buscar armadura. Quando você conhece o Senhor, você sabe usar o capacete.
você sabe usar a couraça, você sabe usar a cinta, você sabe usar a espada, você sabe usar o calçado, porque você conhece o Deus que você serve. Então nessa noite, o conselho que eu trago para você é mediante essa reflexão: revista-se na palavra, na armadura, porque quando você estiver ornamentado com a armadura do Senhor, creia. Vai ter luta? Vai. Vai ter prova? Vai. Vai ter levante? Vai. Mas você vai estar guardado pela armadura de Deus, aonde te dá força para você poder alcançar a vitória. Porque quem garante a vitória não é o homem. Quem garante a vitória é Jesus. Por mais que o homem pense que consegue a vitória pelas suas mãos, tudo vem da parte dele. Então nesta noite, eu quero deixar os irmãos de Efésios 6. No demais, irmão meus, fortalecei-vos e na força do seu poder, e revista-vos de toda a armadura de Deus. Você prestou atenção na leitura? Ele não falou, pega a espada, pega só a couraça, pega só o capuz. Não, ele falou toda. Nessa noite eu quero dizer para alguém: se você estiver entristecido, enfraquecido, entrando em depressão, síndrome do pânico, não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová. Ele pode fazer a diferença e sempre vai fazer a diferença. Revista-se da palavra, revista-se da armadura, e você vai ver a diferença na tua vida, porque Jesus ainda garante a vitória. Em meio a essa tribulação, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise financeira que se apresenta, Jesus ainda está no controle. E por mais que pareça que Ele não esteja operando na tua vida, Ele não vai chegar nem adiantado e nem atrasado. Aguarda mais um pouquinho de tempo, Ele vai chegar na hora certa. É na hora certa que Jesus estará chegando, aí e aqui, porque até aqui Ele tem nos aguardado, até aqui Ele tem nos guardado, nos abençoado. Então nessa noite, que os irmãos possam guardar essa reflexão e ver que há um Deus que cuida de você, mesmo quando toda circunstância diz o contrário, porque tudo vem dele. E para Ele nós estamos nos preparando para com Ele subir aos céus. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, revista-se da armadura de Deus. Talvez você vai falar: irmão Júlio, está difícil. Está difícil sim, mas clame, creia, porque Jesus é na tua vida, Jesus é contigo. Jesus não deixou de tirar o olhar de você. Por mais que pareça que Ele não está agindo, mas Ele ainda continua trabalhando por você. Então nessa noite, para finalizar, revista-se da armadura de Deus, porque Ele é o único, e em suas mãos está todo o poder. Eu não sei louvar, mas se você conhece esse louvor e quiser louvar aí por 1 minuto, é 1 minuto, e falar: não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Será que você pode olhar na sua casa, olhar em volta, dar um 360 e falar: meu Deus, está difícil, mas não há Deus como Jeová? Oh glória! E como é gostoso falar da presença de Deus e sentir a presença de Deus. Eu creio que do mesmo jeito que eu estou sentindo aqui, você está sentindo aí, porque não há Deus como Jeová. Ele vem no teu socorro, Ele vem para segurar na tua mão,
Ele vem para te dar vitória. Talvez você, nesta hora, ouça as trombetas espirituais. Revista-se da armadura dele. E comece a profetizar. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem e vai dar a vitória para você. Não se importe. Não olhe. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Só comece a falar, ele vem. A salvação para a tua casa, a salvação para o teu marido, a salvação para o teu filho, a salvação para a tua filha, a salvação para a tua esposa, a salvação até para o teu inimigo. Ele vem. A salvação vem do Senhor para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Revista-se da presença de Deus. Revista-se da armadura de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para finalizar, nós vamos orar. E nessa oração, eu peço que vocês coloquem meu sobrinho Ricardo, esposo da minha sobrinha Sandy, que ele está cometido com Covid-19, já foi confirmado, já foi feito o exame, e o pulmão está debilitado 25%. Mas eu creio num Deus que desabilitado 99%. Deus ainda dá a última palavra. Eu quero que você una a minha oração com alguém que você conhece e aqueles que você não conhece, falando: Jesus, vai de encontro. Vai de encontro àquela vida, Senhor, e faça o teu mover. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, mediante a tua palavra, Senhor, eu te peço nessa noite que nós possamos, Senhor, ter, Pai amado, forças para nos revestirmos da tua armadura. A armadura é essa que guarda a mente, que guarda o coração, aleluia, que guarda, Senhor, os pés, que nos dá arma para atacar e nos defender. Pai amado e Deus querido, eu te peço, Pai, reveste os teus filhos com essa armadura espiritual, aonde eles possam ter forças para continuar, onde eles podem ter força para vencer. Pai, nesta noite, eu quero unir e crer que há irmãos orando agora pelo Ricardo, que está, Senhor, acometido pela essa enfermidade, e por outros tantos que nós conhecemos e que nós não conhecemos, aonde o médico fala: olha, não vai ter jeito, não vai ter solução. Mas eu te peço, pelo teu infinito poder e misericórdia, entra com a tua mão forte e poderosa, entra com a intervenção divina, entra com a cura divina, faz um milagre, Senhor, confunde a medicina e dá vitória para os teus servos. Nesta noite, em nome de Jesus, é o que te pedimos, crendo na vitória, porque o Senhor, Pai, é que nos dá capacidade, através da tua armadura, para retirarmos força em ti, para continuarmos caminhando em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E querendo Deus, na terça-feira que vem, estaremos novamente trazendo uma reflexão de fortalecimento da paz do Senhor, da parte do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, de hoje e para todo sempre. Amém. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe.